será que as pessoas têm tanto medo da morte, têm tanto medo da mudança, da renovação e desse estado de transformação nessa fase? A morte, assim como qualquer outro arcano, traz a necessidade da gente deixar velhas crenças, hábitos, comportamentos ou situações, relacionamentos que já não fazem mais sentido com uma segunda etapa da nossa jornada, com uma nova fase que a gente precisa ou até mesmo a gente deseja viver. Ela tá ali e todos nós estamos suscetíveis a ela, independente você aceite ou não, é um estado natural do qual a gente tem absoluta certeza que nós vamos viver. Mas o que tem depois da morte que faz com que a gente tenha tanto medo assim de vivenciar esse novo desconhecido? Eu tenho dentro das minhas concepções que a morte, ela é uma oportunidade da gente entender os nossos apegos. A gente está sempre vivendo a morte em várias fases do tarô. A partir do momento em que a gente toma a autoconsciência sobre algumas questões e aprendizados que os outros arcanos já trouxeram, a gente escolhe matar aquela velha consciência para poder elevar, para poder evoluir, seguir essa jornada. Só que nessa etapa da jornada, nós somos confrontados frente a frente com a morte e convidados a deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido. No jogo que você estiver realizando, a morte ela pode representar tanto a morte física, no estado de vida, ou a morte espiritual, a morte simbólica daquilo, daquela situação, relacionamento, ou como a gente falou um pouco antes, de crenças que precisam ser reconhecidas e podadas ali para que esse novo possa renascer. Aprendendo com o desapego que a vida é um estado passageiro de experiências, mas ela é esse arcano que nos convida a experienciar o estado de vida o máximo possível, porque a gente não sabe quando ela pode chegar, a gente não sabe em qual momento nós vamos vivenciar essa experiência. A morte também é um arcano que vem lembrar a necessidade da gente viver cada detalhe da vida no momento em que precisa ser vivido. Tá bom, então vamos entender aqui primeiro com essa versão mais moderna do tarô de Waite. Cada detalhe que compõe essa carta e que vem trazendo pra gente insights mais profundos na hora que você for fazer uma interpretação ali no seu jogo. Primeiro a gente vai observar que nós temos um cavalo, esse cavalo ele chega trazendo a morte aqui do lado esquerdo. Isso vem representando o nosso lado inconsciente, o lado que nós não temos acesso, representando isso que a gente não tem consciência de quando e como vai acontecer, e muito menos o controle. Em cima desse cavalo, nós temos a caveira, que vem representando a transitoriedade e a inevitabilidade dessa morte, destacando que alguma coisa precisa morrer para que esse novo possa nascer. A armadura desse cavaleiro vem representando que a morte é imbatível. A gente não consegue ir contra essa força, a gente não consegue lutar. Mesmo que, falando de um estado físico, às vezes uma pessoa doente consegue sim vencer uma doença que leva ela até a morte, mas eu falo no sentido de que quando isso é para acontecer, independente daquela força que a gente faça para tentar combater, isso não será possível, porque a morte, ela é a morte, e é ela que decide a hora que realmente as coisas precisam acabar. Quando aquilo já não faz mais sentido, ou quando dentro de algum campo da nossa vida a gente já cumpriu o que a gente precisava cumprir, para que nesse momento a gente consiga subir para outra etapa, elevar, renascer, enfim, abrir esse espaço para viver algo totalmente novo. É um arcano que carrega a energia do número 13, que é uma numerologia, está muito associada às más crenças, às superstições, de que o 13 é ruim, de que o 13 vem representando sempre notícias negativas, sexta-feira 13, enfim, existem muitas histórias que estão carregadas em cima dessa numerologia. Quando a gente tem a redução desse número, a gente forma o número 4, que é um número que fala de bases, de estruturas. E também traz pra gente a representação de que às vezes as coisas que nós construímos precisam ser reestruturadas, isso tudo que está caindo ali, se demolindo ao nosso redor, para caminhar para esse estado de mudança, precisa passar por isso para que uma nova oportunidade de construção mais sólida,
mais firme também possa ser realizada. Então, às vezes a gente está ali construindo algo que está com as bases meio estranhas, alguns pilares que ainda precisam ser lapidados dentro da gente, como princípios, que quando a gente tem essa oportunidade de desmaterializar tudo isso para identificar o que precisa ser corrigido e poder fazer numa versão muito melhor, nós estamos automaticamente vivenciando essa morte, vivenciando esse momento de mudança daquilo que a gente já sabe que precisa evoluir. A bandeira preta vem simbolizando o vazio, o desconhecido, o mistério que existe por trás desse espaço intangível. Com essa rosa branca na frente dela representando a esperança, representando esse renascimento e pureza nos novos começos, mostrando que mesmo no fim ainda existe esperança. Nós temos também um papa, aqui na realidade nessa versão que eu tenho é uma mulher, mas na versão original de Waite vocês vão observar que aqui é um papa. E ele vem representando que nem mesmo o poder religioso ou espiritual pode intervir sobre essa força que é a morte, demonstrando uma certa humildade perante esse ciclo que é natural da vida. Essa mulher aqui no canto, junto com a criança que segura ela aqui atrás, vem representando essa entrega, essa aceitação por aquilo que está acontecendo ali. E essa criança sendo a personificação da pureza, da inocência, entregando ali para ela uma flor, trazendo essa recepção, esse acolhimento àquele momento. Afinal, o que a gente vai fazer, né? Chegou? E aí? É a sua hora. Se coloca nessa posição, se imagina nessa posição. Por muito tempo, até dentro dos estudos com o próprio tarô, foi muito difícil me conectar com essa carta, não no sentido de aceitação, mas no sentido de uma compreensão mais completa daquilo que ela realmente trazia e desse entendimento, dessa consciência, da aceitação de um estado que... O que a gente vai fazer, né? No momento em que nós estivermos vivenciando isso, a gente não tem mínima noção de como se organizar, de como se preparar para isso. Mas a gente tem uma oportunidade que é, tendo essa única certeza, receber essa força, receber essa consciência de que enquanto a gente não souber, nós vamos estar dedicando nosso tempo, a nossa vida àquilo que faz sentido pra gente, que a gente deseja. Aqui no cantinho a gente vai perceber que existem duas torres. Se vocês olharem na carta da Lua, eu vou deixar ela aqui em algum lugar, vocês vão perceber que essas mesmas torres estão nessa carta. E elas representam o portal desse inconsciente, esse espaço de transição entre os dois mundos e os limites que separam o passado do futuro. Atrás dela, a gente vai perceber que existe um sol se pondo. Vai depender muito da forma que você estiver lendo e do contexto daquela leitura. Mas, de forma muito generalizada, esse sol se pondo, ele tá bem no horizonte, representando que tudo vai. Todos os dias o sol ele se vai. Da mesma forma que no outro dia ele tá aqui de volta, trazendo pra gente a força, a vitalidade, tudo que a gente precisa para encarar um novo dia, uma nova fase. Que é isso que a gente não sabe. A gente às vezes tem mínima noção dentro dos nossos planejamentos com os compromissos que a gente já tem, com as coisas que vão meio que ditar o caminho do nosso dia. Mas a experiência, essa vivência que a gente nunca teve desse desconhecido, ela é incerta. Ninguém consegue saber exatamente tudo que vai acontecer, mesmo que você tenha uma noção de como você se programou para vivenciar aquele dia. Então, dentro do dia atual, qual que é o melhor que você pode viver? Qual que é o melhor que você pode fazer? E dentro desse momento de entrega de mais um ciclo para essa morte, quando a gente deita, a gente dorme, a gente está se entregando para a morte todos os dias. Porque mesmo que você mentalize que amanhã você vai acordar e vai fazer tal coisa, ainda assim você não sabe se você vai acordar. Você tem uma fé, uma certeza tão grande de que isso vai acontecer, mas nada te garante de que isso realmente vai acontecer.
E esse sol, ele vem representando isso, esse renascimento, que é mais um dia de vida, onde a gente tem uma oportunidade de fazer algo novo, algo totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já vem fazendo. E que se essa morte está aqui conversando com a gente, é porque aquilo que está sendo feito, vivenciado, precisa ser revisto para que o que já não serve mais seja deixado para trás. Ainda aqui no chão, embaixo do cavalo, a gente tem um homem, uma representação de um rei, e aqui no cantinho uma coroa. E ele vem trazendo pra gente essa reflexão de queda de poder, de que todos estamos sujeitos a passar por isso. Independente da nossa classe social, posição econômica, enfim, todos nós vamos passar por isso, todos nós estamos sujeitos a essa condição. Isso é o que nos lembra de que nós não somos diferentes. Somos diferentes dentro das características e conceitos que a gente está introduzido e aquilo que a gente está vivendo. Mas no sentido de ser um humano, estar aqui como esse personagem e passar por esses mesmos ciclos de todos os dias, de todos os anos, vivenciar toda essa jornada até chegar num caminho em que todo mundo está caminhando junto para o mesmo lugar, que é a morte, né? A gente olha, às vezes a gente tem um amigo que tem um objetivo tão diferente do nosso, mas na realidade a gente está ligado por esse objetivo em comum, que é caminhar em direção à morte. Então, como nós estamos caminhando em direção à morte? Como nós estamos caminhando e dedicando os nossos dias, a nossa vida, dentro desse conceito que essa etapa desse arcano traz também, além da morte, da finalização e da renovação de ciclos. Aqui no fundo a gente tem um rio, e esse rio simboliza a passagem do tempo, a fluidez da vida. Dentro da mitologia grega, ele vem representando o rio Estige, que é um rio que dizem que é esse rio onde habitam as almas que aguardam essa passagem para esse novo plano. O barco também segue em direção ao sol, ele segue em direção a esse fluxo da vida, ao lado direito, que já vem representando a ação, esse movimento também para onde o cavalo vem andando, né? Ele sai aqui do lado esquerdo, mas ele vai em direção a esse lado direito, que é esse estágio de renovação de vida, também sendo representado pela cor branca, que simboliza a pureza, que simboliza a renovação. Vou dar um exemplo prático, quando a gente muda de casa, por exemplo, que a gente precisa fechar todo aquele ciclo dentro daquele espaço, organizar tudo que a gente construiu ali para levar para um novo lugar, que a gente nunca viveu, que a gente não sabe como vai ser e o que a gente vai encontrar ali, mas a gente sabe que é necessário, que vai ser importante para alguma etapa ou jornada da nossa vida. Então, quando esse arcano aparecer na sua leitura, não precisa ter medo. Entende o que na sua vida precisa morrer para que as novas coisas possam florescer. Quais são as coisas que você não aceita perder? Quais são as coisas que você vem se apegando e que vem prejudicando o seu estágio de evolução? Ou até mesmo, quais são as coisas que te levam em direção à morte? Às vezes ela pode vir como esse alerta. Olha, esse caminho que você está seguindo é perigoso para você. Está te levando para um estágio que pode colocar a sua vida em risco, falando no estágio físico, né, da situação dentro da leitura. Mas aqui existem muitos pontos muito legais, tanto no sentido oculto da carta, que é esse lado da morte, do incerto e do intangível, quanto no sentido consciente também, que é esse lado da luz, da renovação, da travessia, de quando a gente já faz esse processo da mudança para alcançar esse novo estado de contemplação, de vida. Afinal, tudo, absolutamente tudo, inclusive nós, precisamos evoluir para uma nova experiência, seja nesse plano físico ou não. Então, se questiona aí, quais são os padrões, quais são as crenças, comportamentos que eu preciso reprogramar, ou às vezes as escolhas que nós precisamos fazer e que vai exigir que algo seja findado na nossa vida, já sabendo que aquilo vai levar a gente para um estágio melhor. Identificando quais são os meus medos,
O que tem do outro lado desse arcano, após a morte, né? Esse renascimento. O que me aguarda do outro lado dessa morte, desse estado. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Um beijo, até o próximo. Tchau!